Informações do Cruzeiro, sabadão de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro em campo diante da equipe do São Paulo. A bola rola às 18h30 no Morumbi. Novidade entre os relacionados, a ausência de atacante. Time só naquela pré-eleição. O que vai fazer? O técnico Arthur Jorge. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sabadão de Série A do Campeonato Brasileiro, serão 3 jogos abrindo a rodada de número 10, hein? São 30 pontos já disputados, 27 já foram, mais 3 neste final de semana, e o Campeonato Brasileiro vai indo, e o Cruzeiro precisando sair logo da zona de rebaixamento. Os 3 jogos deste sábado, 18h30 Morumbi, São Paulo e Cruzeiro, 20h30 em Curitiba, Coritiba e Fluminense, e às 9 horas da noite tem Clássico do Rio, hein? Vasco e Botafogo. A rodada tem sequência com 7 jogos neste domingo. Chapecoense e Vitória, Flamengo e Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras, Corinthians e Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino, Grêmio e Remo. São os 10 jogos desta rodada. O Cruzeiro, lembrando, está na 17ª colocação, com 7 pontos ganhos e menos 5 de saldo. Chapecoense na 18ª, 7 pontos, menos 6 de saldo. Mirassol, vice-lanterna, 6 pontos ganhos, menos 3 de saldo. E o Remo é o lanterna com 6 pontos ganhos, menos 7 de saldo. É o Brasileirão, então, para o Cruzeiro aí, quem sabe, tentar deixar a zona de rebaixamento. Neste sábado, se o Cruzeiro vencer o São Paulo, ele já dorme fora da zona de rebaixamento. Aí vai precisar aí de uma combinação de resultado. Aliás, aí teria que... Não, isso mesmo, dorme fora da zona de rebaixamento. Para terminar fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem que torcer aí por uma combinação de resultado. O Internacional joga fora de casa com o Corinthians, o Botafogo joga neste sábado contra o Vasco, clássico no Rio, enfim, tem muito campeonato também pela frente, mas o principal é o Cruzeiro fazer a sua parte neste sabadão. O time chegou ontem à noite em São Paulo, concentrado para este compromisso, com 2 novidades, uma volta entre os relacionados e uma ausência. O Wallace está de volta. A ausência, Bruno Rodrigues, que até entrou no duelo diante da equipe do Vitória, acabou ficando fora. Não joga também, então, a estreia na Copa Libertadores. O Cruzeiro deve atualizar a questão. A princípio, se trata apenas de uma opção aí de montagem da lista dos convocados. De qualquer forma, o técnico Arthur Jorge, ele tem aí quase que todo mundo à disposição para este compromisso. E quanto ao time, não adianta nem a gente ficar aqui imaginando, o time vai ser esse, o time vai ser aquele, porque é o que a gente vem falando e eu vou sempre repetir até todo mundo pegar. O Arthur Jorge só confirma o time na pré-eleição, na palestra. Ele fala com todos ali quem vai jogar, trabalha todo mundo de forma igual para deixar todo mundo preparado. Às vezes ali, na parte mais tática da atividade, ele mistura, então não tem como chegar aqui e falar o time vai ter esse, vai ter aquele. Somente na pré-eleição ele comunica aos jogadores. Tem Kaique de volta à disposição, acho que voltando de uma seleção será titular na lateral esquerda, e aí vamos ver se vem alguma outra alteração, até mesmo quanto a Cauã Moraes, que se destacou muito na vitória da última quarta-feira. O nosso dia de jogo KTO começando às 4h30 da tarde, estaremos ao vivo do Morumbi para contar todos os detalhes de São Paulo e Cruzeiro. É jogo importante do Brasileirão. A gente vai aguardar também sobre algumas outras dúvidas, por exemplo, o Arroio pode ser poupado indo com o Wanderson. São algumas alternativas que tem o técnico do Cruzeiro pro duelo. Mas o assunto é o São Paulo, uma pedra no sapato do Cruzeiro. Lembrando, Hugo e Vinícius, o Cruzeiro não bate o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro desde 2013.
São muitos jogos. Aquele último jogo que teve a vitória foi quando o Luan marcou 3 gols. Então, quem sabe, para ter um bom resultado amanhã contra o Tricolor Paulista, para emplacar também a segunda vitória seguida na competição. Mas a delegação chegou e, quem sabe, com uma boa expectativa de vitória, Hugo. Dali Rubens, é o clima, a expectativa, a vibe agora é outra. Cruzeiro que chega com Arthur Jorge, essa data FIFA fez bem, hein? Vence e bem a equipe da vitória, agora o duelo contra o São Paulo, e aí aquela situação, Romero titular ou não? Arroio ou Wanderson? E aí, Vini? Hugo, o Cruzeiro vem com moral para esse jogo contra o São Paulo. Foi o Vitória e deve ser um candidato contra o rebaixamento. Beleza, mas o Cruzeiro tava ganhando de ninguém. O Cruzeiro pegou um Coritiba, que também é inferior no Mineirão, e tinha perdido antes da chegada do Arthur Jorge. Então, tem que dar os méritos, não só pelo resultado, mas pelo desempenho, que foi muito bom. Então, chega com moral, mas obviamente a régua vai subir, o sarrafo sobe, porque agora é um adversário muito mais difícil, jogando fora de casa. E aí, sobre escalação, o Arthur Jorge, ele teve uma ótima impressão da equipe que ele escalou no jogo contra o Vitória. Mas tem umas voltas que são naturais. O Kaique, pra mim, volta pra lateral esquerda, não tem muita dúvida, mesmo com o Cauã Moraes tendo feito um grande jogo, sendo o nome da partida, atuando na esquerda. Mas o Kaique é jogador de seleção brasileira, então não tem mistério. Sobre o meio de campo, pra mim, o Lucas Romero também deveria voltar, deveria ser o titular. É um jogador que, pra mim, cumpre melhor a função de primeiro volante, mas entre Wanderson e Arroio, eu tô com Arroio. E acho até que vai ser um jogador que vai ser muito potencializado pelo Arthur Jorge. É novo, né? Um jogador que ainda não está 100% pronto, mas ele tem um improviso, ele tem habilidade, diferente do Wanderson, que é um atleta mais de força física, velocidade, mas não tem tanto aquele improviso, drible, algo que o Arroio tem. Ele precisa evoluir, obviamente, mas com o Arthur Jorge eu tenho essa esperança de que o Arroio vai se tornar um jogador mais útil para o Cruzeiro. É a lateral direita do Cruzeiro para esse jogo importante contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí, Vini? O Cauã foi muito bem na esquerda. Se destacou, né? Mas pra ele na esquerda não vai ter jeito, porque o Kaique volta. Então, é o quebra-cabeça. A briga é na direita realmente, e que bom que tá tendo essa briga, porque até então o Cauã vinha sendo muito pouco utilizado, e era até um receio mesmo com a permanência do Fagner, que ele tivesse pouco espaço, e é um garoto de muito potencial. Então a esperança é que com o Arthur Jorge ele tenha mais oportunidades, se não for para começar como titular sempre, mas para ter mais revezamento ali com o William e o Fagner, eu acho que vai ser terceira via mesmo, terceira opção. Olha, eu aproveitaria o bom momento do Cauã, iria com o Cauã. Garoto vem de um jogaço contra o Vitória, tem que dar uma sequência. O William vem de uma temporada de um início bem instável, oscilando bastante, então eu aproveitaria esse embalo do Cauã, escalaria o garoto. Você coloca mais na conta qual o ponto dessa queda, o fator que mais pesou nessa queda de produtividade do William, né? A queda do William foi junta com a queda do time. Então, assim, o William foi mal realmente nesse início, mas o setor dele ali também, o Fabrício Bruno, que é o zagueiro pela direita, também vinha muito mal, o meio de campo que dava pouco combate, e o William, não é segredo, ele sempre teve muita dificuldade na marcação. O que salvou o William muitas vezes na temporada passada era o Christian, que fazia ali a função de marcar pelo lado direito e ajudava demais o William, deixava o setor muito protegido. E agora, com o Christian, não sei se ele vai ser mantido mais pelo lado esquerdo, o William sente falta do Christian. Então, o William, para marcação, se ele fica ali com um jogador a menos, no caso é o Christian, né, que não vai estar no setor, ele passa mais aperto. Mas é um bom jogador, tem um ótimo apoio. A carência dele, a deficiência realmente é a marcação. Se o Cruzeiro também já pensa no jogo em casa contra o Bragantino, contando com o apoio do seu torcedor, o Rubens. Pois é, Hugo, Cruzeiro que já pensa também para ter a casa cheia contra o Bragantino, jogo no outro domingo no Mineirão, a diretoria abraçando também esse momento e tendo essa promoção para o torcedor, hein? Vai ser R$40 preço único, o sócio ainda tendo desconto em mais uma compra. É esse Cruzeiro que tenta trazer de volta a torcida nesse momento importante da temporada. Atenção que eu tenho um recado para você do Supermercados BH, baixe o aplicativo do Supermercados BH, olha só, bombom garoto, 200
220 gramas, 11,98. Temos também chocolate Nestlé, 80 ou 90 gramas, 6,98. Corre lá para o aplicativo do BH para conferir mais ofertas. Seguimos acompanhando também Hugo Sérgio a respeito de tudo que envolve o Cruzeiro para mais um jogo do Campeonato Brasileiro aqui diretamente de São Paulo. Temperatura agradável, tá certo, Hugo? Tá certo, Dali Rubens já bate um papo com a galera, o torcedor do Cruzeiro que marca a presença em São Paulo para acompanhar o Cruzeiro contra o Tricolor Paulista. Galera fazendo aposta do Caio Jorge, faça o K imediatamente, Vini. Tá certo, e tem que fazer mesmo, porque o Caio Jorge é sinônimo de gol. A volta do Caio Jorge foi muito importante, já voltou balançando as redes e é sempre essa esperança pro torcedor. Novamente é candidato a artilheiro do Cruzeiro na temporada e, por que não, mais uma vez também candidato a artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos com os destaques finais aqui no apito final com o Cruzeiro, Rubens Júnior. O Cruzeiro, depois do duelo contra o São Paulo, trabalha domingo na capital paulista antes do embarque para o Equador. Chegada prevista para o domingo à noite. Jogo terça-feira contra o Barcelona. Marca a volta à competição depois de 2019. Fala pessoal, passando aqui rapidinho só para pedir vocês aí para deixar o like antes de sair do vídeo, tá? E agradecer a todos pela companhia, tá bom? Fique à vontade para deixar a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Muito obrigado mesmo, tamo junto. E mais uma vez obrigado pela preferência também que vocês dão aqui o canal, tá? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreva no canal, deixa o seu like para dar aquela força. Ativa o sininho de notificação, que é importante para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, tá? E deixe também aí a sua opinião em relação a tudo que falado aí no vídeo também. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, a gente agradece demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Hoje tem Cruzeiro. Vamos ver placar aí contra o São Paulo, na casa deles. 2-1 em cima do São Paulo. Esse é o meu placar. E o de vocês?